coração. Olá, meu irmão, minha irmã, eu sou o Padre Eliomar Ribeiro, o diretor nacional do Apostolado da Oração, da Rede Mundial de Oração do Papa, do Movimento Eucarístico Jovem no Brasil. E hoje, 4 de outubro, iniciando o mês de outubro, nós vamos conversar um pouquinho sobre o santo celebrado hoje por nós, São Francisco de Assis. Vamos conversar um pouquinho sobre esse santo tão querido do nosso povo. O encontro de Francisco com Jesus levou a despojar-se de uma vida cômoda, de uma vida toda arrumada, de uma vida toda rica e despreocupada, certamente, porque a sua família é uma família bastante abastada, para exatamente fazer uma outra opção de vida. Como ele mesmo diz, desposar, casar-se com a dama pobreza, viver como um verdadeiro filho de Deus que está nos céus. Essa escolha, feita por São Francisco de Assis, constituía uma maneira radical de imitar a Cristo, de se revestir daquele que, sendo rico, se fez pobre, para nos enriquecer por meio da sua pobreza, como nos recorda São Paulo na carta aos Coríntios. São Francisco de Assis é um santo do segundo milênio, lá pelo ano 1200 é o seu nascimento, e ele inicia na igreja o que se chamou depois das ordens mendicantes, que pedia para comer. Em toda a vida de São Francisco, o amor pelos pobres, a imitação de Cristo, pobre, são dois elementos que estão muito unidos. São duas faces de uma mesma moeda, o amor a Cristo e o amor aos pobres. O que é que São Francisco hoje nos pode ajudar com o seu testemunho? O que é que ele nos diz, não com as suas palavras, mas com a sua própria vida? Então vamos conversar um pouquinho sobre isso, até porque São Francisco, nós sabemos, é um dos santos mais conhecidos do mundo, né? Junto com Santo Antônio, talvez sejam os dois mais conhecidos de todo o mundo. A primeira coisa que a vida, a história, o testemunho de São Francisco pode nos ajudar, nos dizer, é essa, a realidade fundamental de que ser cristão é uma relação vital com a pessoa de Cristo. Ser cristão é revestir-se de Cristo, é assemelhar-se a Cristo. Então, veja bem, são três coisas importantes. O que é ser cristão? É revestir-se de Cristo, assemelhar-se com Cristo e ter uma relação vital com Cristo. De onde começa o caminho de Francisco para Cristo? Começa exatamente da contemplação do olhar de Jesus crucificado. Deixar-se olhar por Cristo crucificado, quando Ele dá a vida por nós e nos atrai para Ele, foi essa a experiência que encantou, de alguma forma, a vida de São Francisco, de modo particular, naquela igrejinha de São Damião, rezando diante do crucifixo. São Francisco tem como que um diálogo com o crucifixo. Ele diz que o crucifixo falou com ele. Francisco, reconstrói a minha igreja. Então, naquele crucifixo, Jesus não se apresenta morto, mas vivo. O sangue que escorre das feridas, das mãos, dos pés, do peito, do lado de Cristo, aquele sangue exprime vida. Jesus não tem os olhos fechados, mas tem os olhos abertos, bem abertos. É um olhar que fala ao coração. E o crucifixo não nos fala de derrota, de fracasso, de morte. Paradoxalmente, o crucifixo nos fala de uma morte que é vida, que gera vida. Porque nos fala de amor? É o amor de Deus encarnado. E o amor, nós sabemos, não morre. Antes, o amor derrota o mal e derrota a morte. Por isso que as nossas igrejas até hoje conserva-se o crucificado, o crucifixo. Porque nós não celebramos um Cristo morto, mas nós celebramos um Cristo que, passando pela morte na cruz, ressuscitou. Então é um sinal de entrega, é um sinal de doação total. Quem se deixa olhar por Jesus crucificado, fica de alguma forma recriado, torna-se uma nova criatura. Santo Inácio, nos exercícios, vai dizer que diante do crucificado, nós devemos perguntar o que é que eu fiz por Cristo, o que é que eu estou fazendo por Cristo e o que é que eu devo fazer por Cristo. E daqui tudo começa. Essa experiência da graça que transforma,
de sermos amados sem nenhum mérito nosso, amados apesar de pecadores, por isso é que São Francisco pode dizer, como São Paulo, quanto a mim, de nada me quero gloriar, a não ser da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Um segundo ponto que a vida de São Francisco nos ajuda para compreender, no Evangelho nós ouvimos essas palavras: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Mateus 11. Esta é a segunda coisa que São Francisco nos dá testemunho e nos ensina. Quem segue a Cristo recebe a verdadeira paz, a paz que só Ele mesmo, Cristo, e não o mundo nos pode dar. Na ideia de muitos, no pensamento de muitos, São Francisco sempre aparece associado com a paz. Na oração atribuída a ele, Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz, isso está muito claro. E está certo, mas poucos vão em profundidade. Qual é a paz que Francisco acolheu e viveu? Qual é a paz que ele nos transmite? A paz de Cristo, que passou através do amor maior, que é o amor da cruz. É a paz que Jesus ressuscitado dá aos discípulos quando apareceu no meio deles. A paz franciscana, todo franciscano, toda franciscana, quando nós nos encontramos, nos deseja paz e bem. Essa paz não é um sentimento piegas, não é um sentimento qualquer. A paz de São Francisco é a paz de Cristo. E essa paz só encontra quem toma sobre si o jugo de Cristo, o coração de Cristo, a mansidão de Cristo, a humildade de Cristo, o seu mandamento. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. E esse jugo não se pode levar com arrogância, com presunção, com orgulho, com violência, mas apenas se pode levar com mansidão e humildade de coração. Então, a segunda coisa que nós aprendemos de São Francisco. Terceira coisa que nos fala Francisco com a sua vida. Ele começa assim o Cântico das Criaturas. Altíssimo, onipotente, bom Senhor, louvado sejas com todas as tuas criaturas. Portanto, o amor por toda a criação, pela sua harmonia, é a terceira atitude que São Francisco nos ensina. O Papa Francisco tem insistido nisso, Essa criação, essa casa comum, esse cuidado com todas as coisas que estão interligadas no planeta. Portanto, o Santo de Assis dá testemunho de respeito por tudo que Deus criou e como Ele o criou, sem fazer experiências sobre a criação, destruindo-a, mas ajudar a criação a crescer, a ser mais bela, semelhante àquilo que Deus criou. E, sobretudo, São Francisco dá testemunho de respeito por tudo. Dá testemunho de que o homem é chamado a guardar, salvaguardar o próprio ser humano, de modo que todo o humano esteja no centro da criação, no lugar onde Deus, o Criador, o quis, e não o ser humano instrumento dos ídolos que nós criamos. Então, o ser humano no centro que cuida dessa harmonia de todo o cosmos, de tudo que está, todo o criado que está ao nosso redor. Portanto, se cria uma harmonia, se cria uma paz. São Francisco foi um homem de harmonia e de paz. Portanto, nós somos convidados a respeitar a criação, não destruir, não instrumento de destruição da criação, respeitar todo ser humano, procurar, com a nossa própria vida, com o nosso testemunho, cessar os conflitos armados, que muitas vezes matam a terra, ensanguentam a terra, procurar calar as armas que às vezes por toda parte nós percebemos nas guerras que estão hoje acesas no mundo, esse ódio, para que o ódio dê lugar ao amor. A ofensa ao perdão, a discórdia, a união. Ouçamos o grito dos que choram, dos que sofrem, o grito da terra, o grito dos famintos, gritos que morrem por causa da violência, do terrorismo ou da guerra, seja na Terra Santa, tão amada por São Francisco, seja na Síria, no Oriente Médio, na Ucrânia,
nos países da América Latina, Nicarágua, no mundo inteiro. Hoje, portanto, nós voltamos o nosso pedido de intercessão para São Francisco e pedimos: ensina-nos a permanecer diante do crucifixo, diante do crucificado, a nos deixar olhar por ele, deixar-nos perdoar, deixar-nos recriar pelo seu amor. Ensina-nos a ser instrumentos da paz que tem a sua fonte em Deus, a paz que nos trouxe o Senhor Jesus. Alcançar-nos de Deus o dom de haver neste mundo harmonia, paz e respeito pela criação. E eu convido a vocês, nesse dia de São Francisco, reservar um tempo para rezar incessantemente pela paz. Um Pai Nosso, uma Ave Maria, e tendo a oportunidade, cante ou reze a oração atribuída a São Francisco, para que ele nos conceda, pela graça de Cristo, o dom da paz que nós tanto necessitamos para a nossa vida. Um grande abraço para você e até a próxima semana, se Deus quiser. Oração ao Sagrado Coração de Jesus. Ó coração de Jesus, meu Salvador, que depois de ter derramado o vosso sangue na cruz até a última gota, imolai-vos todos os dias na missa. Eis-me diante de vós, desejando ardentemente corresponder aos apelos de vossa imensa caridade. Prometo empregar todos os esforços para que o vosso reino seja ampliado nas comunidades, nas famílias e nos corações de todos. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso.